Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, gente, para bater um papo com vocês. Ó, tô fazendo uma comidinha aqui e vou bater um papozinho com vocês. O porquê que eu sumi um pouco, né, gente? Talvez quem esteja aí, que me acompanha, né, deve ter falado assim: poxa, ela nem para passar para desejar um Feliz Natal e um Ano Novo pra gente. Mas, gente, a verdade é, eu tive muitas, como que eu posso dizer, alguns probleminhas sobre família que eu vou contar aqui para vocês, que eu precisava resolver e eu estava com meu coração assim apertado, gente, porque, olha, vou falar uma coisa para vocês. Nunca confie totalmente no homem, ou seja, olhe quem vocês botam dentro da casa de vocês, com quem que vocês andam, é, com quem vocês conversam a vida pessoal. Sabe, gente? Porque, olha, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E no meu caso, não é nem que eu não tenha tido cuidado. Teve sinais, porque tem sinais, tá, gente? Preste atenção que tem sinais. No meu problema que eu passei, começou na infância. Eu tive muitos sinais até eu alcançar a minha, vamos dizer, alcançar a minha vida adulta, para que eu pudesse entender, processar tudo o que estava acontecendo, só que eu processei com informações erradas, que eu não tinha informações certas. E quando chegou agora, no final do ano, gente, porque, olha, não vou falar para vocês que eu só tive tristeza em 2025, não, tá? Eu tive uma vida assim muito difícil para quem é como eu, criado sem mãe, criado sem pais para orientar e passar de mão em mão, vivendo na casa dos outros, é complicado. Essa foi a minha vida. Então é uma história que, graças a Deus, eu, gente, fui tendo consciência quando eu conheci a Jesus, que ele foi me orientando, eu fui tendo consciência do que eu estava passando e, gente, aprendi a não ficar só lamentando, mas eu consegui fazer do meu sofrimento tudo aquilo que Deus me ensinava, porque, gente, as lutas trazem vitória quando a gente coloca na mão do Senhor. A partir do momento que eu coloquei na mão de Deus, ele veio trabalhando passo a passo na minha vida, gente. Onde eu estou morando hoje, também foi pela misericórdia dele, foi um passo de 2025 que ele me entregou. Não, estou mentindo. No final de 2024, ele também me entregou a bênção de 2025. E 2025, gente, foi assim, uma paz que eu resolvi conservar. Mas quando gente, teve muita luta, tá? 2025 também teve luta de enfermidade, mas é como eu falei para você, mas no tempo certo Deus sempre agia a meu favor. Então foi um 2025 que eu posso dizer foi tranquilo, porque Deus me abençoou nessa minha nova moradia aqui, nesse meu apartamentozinho. Eu moro sozinha, então para mim é excelente, gente, excelente. Mas voltando, gente, as lutas se tornaram vitória em 2025. E louvado seja Deus, porque eu vou contar, gente, vocês não vão acreditar. Passei entrada de 2026, tá? Aqui sozinha, porque meu filho era a minha família, que eu continuo falando para vocês. É meu filho e minha neta, mas vai deixar de ser. Eu vou contar a história para vocês. Então ele estava trabalhando em 2000 na entrada de ano. Então não passou, né? Então eu passei aqui na minha casa, gente. Passei na minha casa orando quando entrou os fogos, agradecendo a Deus, né, por mais um ano de vida, colocando para Deus esse problema que eu vou colocar para você, orando pelas famílias, orando, né, gente? Que é bom a gente passar uma entrada, que para dizer a verdade, eu só sei que eu acho que é só de um número para o outro. Mas a gente passar de um número para o outro, sabendo que Deus permitiu,
Então é só louvar e agradecer a Deus quando a gente está passando, né? As entradas do ano novo, já que eu não passo na igreja, não passei na igreja, né? Porque a igreja que eu frequento, gente, esse ano não abriu, tá? Mas sempre não. Ano que vem eu creio que vai abrir, porque foi decisão do pastor, que mesmo sendo ele sozinho, vai abrir, gente, porque eu sou da primeira igreja batista e ela, gente, é uma igreja grande, onde tem várias pessoas que também têm famílias que moram longe. Então, na assembleia da igreja, o pastor resolveu que vai abrir a igreja para essas pessoas também poderem estar passando juntas, né, com a família da igreja. Enfim, deixa eu contar, gente. Teve muito choro, muita tristeza na minha vida durante 66 anos. Mas eu vou acabar de fazer esse almoço aqui, gente. É uma comidinha simples, não vou nem mostrar para vocês não, para o vídeo não ficar longo, porque eu quero bater esse papo com vocês. Mas eu vou começar falando isso para vocês. Tem lutas, tem adversidades. Gente, entregue na mão de Deus, mas confia e aguarde no tempo dele, porque antes dele entregar as nossas bênçãos, ele entrega aquilo que vai fazer diferença na nossa vida para a glória do nome dele e também que outras pessoas possam ver o que ele fez de testemunho para que eu possa ser testemunho de vida, né? Com as bênçãos que ele nos dá. Então é isso, meus amores, o que eu vou contar aqui é uma bênção, muito choro, muita lágrima, muitos anos deitando, chorando, fui muito escravizada desde os meus 12 anos, sabe? Mas eu vou contar essa historinha um pouquinho para vocês, não vou prolongar, porque eu quero contar, gente, mesmo 2026 com a bênção que o Senhor me deu e que está escrevendo uma nova história de família para mim. Amém? Me aguarde aqui, gente. Não sai não que eu vou voltar para terminar essa história com vocês. Como já é tarde, gente, eu preciso fazer alguma coisa aqui para eu comer. Mas eu vou voltar aqui com vocês, ok? Oi, pessoal. Falei que eu ia terminar ali, ia voltar aqui para falar, para contar um pouco dos acontecimentos da minha vida pessoal para vocês, né? Mas quem já está aqui no canal e está chegando agora, que também, quem está chegando agora, o canal é Georgina de Lima. Gente, vem, comente, compartilhe, hype o vídeo, gente, mostra para vizinhos, mostra para a família toda e vem participar, vem fazer parte da família. Se inscreva no canal, comente, gente, a gente precisa de comentários, gente, para o YouTube entender que vocês estão gostando dos nossos vídeos e também dá um joinha, gente. Joinha também faz toda a diferença, ok? Se não tiver tempo de comentar, dá pelo menos um joinha. Mas, gente, vamos lá. O que eu vou contar, o que eu estou conversando com vocês, pessoal, não é uma forma de eu estar me vitimizando, não, que eu não gosto desse tipo de coisa. O que eu quero passar aqui, gente, é um testemunho de vida que aconteceu na minha vida real. Muito choro, gente, muitos anos de choro por não ter tido uma família real. Por que eu digo uma família real? Começando com meu pai, antes de casar com a minha mãe, ele tinha uma outra esposa que teve 3 filhas e a mãe também faleceu. Sendo que quando a mãe delas faleceram, né, antes do meu pai casar com a minha mãe, elas começaram a viver com uma tia dele que a gente costumava chamar de vó. E eu vou te dizer uma coisa, para mim, para elas não, mas para mim, eu sofri muito, muito mesmo, gente, nessa casa. Vou dizer vai chegar onde eu quero dizer para vocês. Então elas 3 já eram adolescentes. Então as três ficaram lá, uma casou lá, né? Aliás, 2 casaram, mas a primeira que eu conheci, quando eu fiquei, né? Quando meu pai casou com a minha mãe, que eu nasci, essa história toda, ela já estava casada quando eu nasci. Enfim, aí que começa o dilema, gente. A minha mãe, eu não sei se algumas pessoas
sabe que no passado a cesárea é como se fosse uma coisa que não poderia acontecer na terceira gravidez. E fato também de saúde complicado mais ainda, porque minha mãe tinha asma e complicou mais ainda. Mas eu não sei dizer diretamente como foi a história da gravidez dela. Eu não sei se ela engravidou ou calhou de engravidar ou tentou realmente sabendo que não poderia engravidar, que ela já tinha 3 cesáreas, né? Que eu tinha a do meu irmão, a minha, e iria ter a do meu irmão também, do outro meu irmão. Enfim, ela morreu no parto, tá? Então essa história, eu não sei se dizer se a gestação dela foi programada ou casual, tá? Isso aí é uma outra história que eu não tenho como explicar. Vou direto ao assunto, gente, para não ficar muito longo esse vídeo aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: depois que eu perdi minha mãe, de 6 para 7 anos, eu fiquei na casa dessa tia-avó. Fui muito maltratada, gente, muito, muito maltratada. E, além de tudo, se não fosse por mim, gente, porque eles mesmo... lá era muita gente, era muito sobrinho, muitos netos. Então, eu jogava a gente ali dentro e se virava. E eu, com 6 para 7 anos, já tinha um primo lá, que não era meu primo não, porque a família era toda misturada, gente. Eu não sei explicar a história daquele casarão. Era um casarão com um quintal enorme, né? E ele, eu me lembro exatamente, gente, desse jeito. O nome dele era Luiz, mas eu nunca contei isso para ninguém, gente. Eu sempre me defendi sozinha. Ele tinha seus 18, acho que 18, 19 anos. Quando eu fiz 9 ou 11 anos, 9, não, era 10 ou 11 anos, eu já começava a entender o que era a vida mais ou menos. Então eu tinha medo de ficar com ele sozinha, tinha medo. Além dos maltratos, eu tinha medo. Por que os maltratos que eu digo? Porque meu pai fazia as compras para que elas dessem para a gente, né, para os filhos deles, e elas não davam. Gente, eu comi tanto na minha vida angu, arroz, angu e couve, porque as carnes que o meu pai mandava para a gente não via e não podia falar. Não podia falar. E, além do que, né, tinha esse meu primo, que eu não tinha medo de ficar com ele sozinha, porque onde eu chegava, se chegava numa janela, ele chegava atrás com aquelas más intenção, que hoje eu sei que era mal intenção, mas mesmo assim, quando ele chegava, eu saía sem saber o porquê, mas eu tinha medo, porque ele botava a mão no meu ombro e ia chegando, brincando e dando balançadas, aí eu saía. Quando eu ia para a janela, que eu via que ele chegava também para ir para a janela, eu saía. E isso, gente, passaram-se, acho que eu fiquei lá, acho que dos meus 7 aos 13 anos, não sei. Eu sei que eu fiquei numa idade, gente, porque naquela época, gente, até 13 anos, a gente não tinha muita malícia nem de guardar nada, não. 13 anos de hoje, meu Deus do céu. Mas naquela época, 13 anos, não tinha aquelas malícias grandes, não, né? Porém, eu enjoei de comer angu e couve. Aí eu caguetei para o meu pai o que estava acontecendo. E sem dizer que a gente não podia ver uma televisão sentada no sofá, tinha que ser no chão. E os favoritos dela, que ela tinha os netos e os lares favoritos dela. Podia sentar, mas a gente não. Eu e meus irmãos não. Enfim, meu pai tirou ela da casa dela, mas as 3 filhas da outra esposa dele continuou lá porque elas eram adultas e não passavam o que eu passava. Então elas tinham por que sair de lá. Um minutinho só, gente. Ai, gente, fui ligar ali o ventilador porque aqui o Rio, não sei a cidade de vocês, tá muito calor, muito abafado. Ó. Vou mostrar para vocês, virar para lá um pouquinho para vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, tá escuro, parecendo que vai chover, mas não chove e fica abafado. Voltando aqui, gente, para o vídeo não se estender. Aí meu pai tinha um pequeno comércio, trouxe a gente para casa dele.
Só que nós estávamos numa época de escola, né? E aí meu pai tinha que cozinhar e o comércio, ele não podia pagar ninguém para ficar no pequeno comércio, desculpe, no pequeno comércio dele. Então ele tinha que fazer o quê? Parar lá, fechar lá para fazer tudo pra gente. Olha, gente, mas eu acho que eu tinha que passar por isso mesmo. E eu agradeço as lutas a Deus que a gente cresce. Conclusão. Ele fez uma proposta a uma das minhas queridas irmãs, que é filha dele, né? Do outro casamento. Que ela estava para casar. E aí, o que ele falou? Combinou com ela que ajudaria ela na construção da casa. Meu pai mobiliou a casa, fez a casa, mobiliou tudo. Ajudou ela em tudo que ele podia. E dava um dinheirinho a ela por fora, né? E conclusão. Aí ela ficava dentro de casa, enquanto meu pai estava perto, tudo bem. Quando meu pai não estava, era uma perturbação só. A gente não podia fazer nada, nada. E nisso, ela casou. Não estou falando do meu cunhado que faleceu, porque meu cunhado era um ótimo homem. Parecia até mais meu pai do que o meu pai. Por que eu falo mais meu pai do que o meu pai? Porque chegou um certo tempo, o meu pai começou no vício da bebida de golinho em golinho. Quando pensou que não, estava alcoólatra. Aí, o que essa minha irmã fez? Aproveitou que ele estava nessa fase, aí começou um inferno da minha vida. Gente, eu chorava muito, meu irmão também. E aí nós fomos crescendo naquilo, meu pai bebendo, e elas achavam que meu pai gostava mais da gente, da parte da mãe da gente, do que da mãe delas. E eu sei que fica uma confusão danada. Que aí a outra irmã viu que essa estava se dando bem, que estava com a gente, né? Se dando bem pelo seguinte, ela pegava dinheiro do meu pai não estava nem aí. Fazia as coisas que meu pai nem via. Não vou citar que não preciso citar o quê, né? Aí, essa outra minha irmã, mais nova do que a que já estava conosco, foi para lá. Só que elas não, continua ainda. Uma faleceu, essa que foi depois para lá já faleceu. Mas essa que está viva ainda continua com o mesmo gênio e com a mesma bagunça. Com 75 anos, hein? Conclusão. Ficou as duas dentro de casa, aí arrumaram uma briga lá, gente, onde a gente morava. Gente, a minha história é muito complicada. Aí, lá onde morava, naquela época também já estava começando o negócio de bandidagem, e onde a gente estava morando já estava ficando complicado também. Ela foi arrumar briga com quem? Com a mulher do tal lá, que eu não sei nem se ele existe mais, nem quero saber. Gente, conclusão. Meu pai teve que largar tudo para trás, sair correndo. A Dita Cruz ainda levou um tiro no coração e chegou na delegacia, falou que foi meu pai que deu tiro nela. Gente, eu sei que essa história é muito complicada, não vou contar toda porque eu não sei contar totalmente direito, eu só sei da briga porque com 13 anos eu vi a briga. Mas eu não entendi mais nada, porque quando eles conseguiram sair, isso aconteceu, esse tiro lá no posto de gasolina, onde eles estavam. Então, não sei dizer como foi, porque os menores ficou para trás, porque eles só não queriam o meu pai e ela lá. Conclusão. Tivemos que ir para casa de uma filha dele, que também acolheu a gente, mas quando chegou um certo tempo, ficou falando, porque meu pai estava tentando vender a casa para poder comprar em outro lugar, enquanto isso estava a gente dentro da casa dela. Mas a gente percebia que o marido dela também não. Todos os meus cunhados, gente, foram um amor de pessoa, que eram os maridos delas, mas elas não. Eu não sei como é que eles aguentavam elas, porque eles sofriam na mão delas. Conclusão, dentro dessa casa, também fui bastante humilhada, a gente também foi bastante humilhado, mas menos mal, porque ela só falava e não maltratava, mas de vez em quando soltava uma conversinha. Meu pai conseguiu vender a casa, fomos para outro bairro. Chegando no outro bairro, gente,
Ali eu já estava sendo explorada pela minha irmã, porque aí meu pai já tinha perdido tudo. Tudo, 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 tudo. Meu pai virou vendedor de condimentos, sabe onde? Na feira. E eu, naquela idade, ia junto com ele para a feira, para ajudar. Meu irmão, nessa época, estava vendo coisas de quartel. Aí tá, gente. Eu vivi nessa pindaíba. Meu pai, às vezes, bebia no meio da feira e eu ficava ali no meio daquele povo. As barracas que a gente ficava na frente era mais homem do que mulher, mas graças a Deus nenhum deles nunca faltou com respeito comigo. E para ir embora, a gente era uma vergonha que eu passava com meu pai e tudo. Um belo dia, me tiraram da escola com 12 anos, já não estudava mais, no meio dessa confusão toda. Com 12 anos, antes da gente sair de lá da primeira casa, eu já não estudava mais, né? E por aí foi, gente. Eu sei que com 13 anos, não pararam também nesse lugar, onde meu pai comprou o terreno, porque disse que não conseguia ficar, porque era deserto, não sei o quê. Me colocaram, gente, sabe aonde? Numa favela, numa comunidade que antigamente era barraco, tá? Não era assim, casa, alvenaria que fala, não sei, tijolo. Não, era barraco das gretas desse tamanho, da gente pisar e aquilo balançar. Que foi na época que o governo estava favorecendo aí, né? Agora que virou tudo comunidade, né? Mas naquela época era uma comunidade, mas era uma comunidade, vamos dizer assim, meio que organizada, não tinha negócio de bandidagem, porque tinha posto policial no meio da favela, né? Que antigamente chamava favela, agora chama comunidade, porque agora é tudo diferente, gente, é cheio de casas mesmo, que vocês entram, que vocês olham assim, tudo lindo, as maioria das casas, tudo bonita, você entra por dentro, parece que está em Copacabana, sei lá, ou um bairro fora da comunidade. Enfim, gente, cheguei ali, aí mesmo que eu fui escravizada, porque com 14 anos, a intensidade da bebida do meu pai foi aumentando, foi mexendo com a mente dele. Se eu não me engano, eu não sei se foi com 14 ou 15 anos, gente, que meu pai desapareceu. Por que eu estou falando desapareceu e eu não sei explicar como, nem se é verdade. Porque quando eu cheguei naquela favela ali, eu já tinha 13 anos, eu estava com 13 anos ainda. Porque a gente não ficou nem um ano lá direito nessa outra casa que a gente pulou para a comunidade. Elas fizeram isso tudo sozinha. Meu pai não queria ir, mas quando viu, eu não sei o que arrumou, que eu também não me lembro. Como eu falei, meus 13 anos eram 13 anos inocentes. Quando eu cheguei na comunidade, eu vou dizer para vocês como que eu cheguei. Com 13 anos eu ainda estava lá, me lembro muito bem. Com 13 anos eu ainda estava lá. Fui para a comunidade com 14 anos. Com 14 anos. Não, gente, com 12 anos eu ainda estava lá. Isso aí, com 12 anos eu ainda estava lá. E sabe o que fizeram comigo? Para vocês verem como eu não me lembro. Me botaram para trabalhar numa casa de família. Gente, eu chorava. Mas por que eu chorava? Porque eu não podia ir para minha casa no final do expediente. Eu tinha que dormir na casa da madame. Ainda ver a madame sair à noite para se divertir e eu cuidar do filho. Aí não deu certo essa primeira casa. Beleza. Partimos para a comunidade. Chegou lá, gente, me botaram, eu com 13 anos, me botaram, isso não deixavam eu estudar, não. Elas, né, porque elas diziam que me criavam, porque meu pai não estava entendendo nada. Né, com a bebedeira dele, meu pai fazia só o que elas queriam. Quando eu cheguei lá aí sim, eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, gente, botaram eu para trabalhar num lugar que, como eu falei, lá comunidade só era barraco. Então tinha um barraco lá que as pessoas, né, que tinha
seus negócios, pagava por dia um dinheiro para a gente poder limpar peixes e camarões. Elas mesmo não iam, tá? Elas ficavam em casa, elas não podiam fazer nada, nem elas, nem os filhos. E o dinheirinho que eu ganhava lá tinha que levar, né? Aí eu levava, a gente chegava com a mão e o corpo fedendo e a mão doendo, porque a gente não podia sentar. Aquela hora de almoço, a gente engolia alguma coisa para poder voltar, porque tinha que fazer, eu não sei se é quilo, se é grama, sei lá o que acontecia. A gente tinha uma meta para poder ganhar aquele dinheiro, então a gente tinha que fazer aquela meta, né? Igual fábrica de roupa, não tem gente que trabalha por peça, então lá era por quilo. Aí, conclusão, acabou aquilo ali porque todo mundo foi construindo. Isso já, eu ia fazer 14 anos, acabou aquilo, porque todo mundo já ia construindo sua casa, né? Queria botar a casa bonitinha, e comprava tijolo, né? E ia construindo sua casa. E eu, gente, fui para onde de novo? Para trabalhar na casa dos outros. Ela me pegava pela mão, essa minha irmã que disse que me criou nada, ela botava eu pela mão e a gente ia batendo nas portas ali em Laranjeira. Ela conhecia muito Laranjeira, perguntando os porteiros quem precisava de empregada. Ao invés de perguntar para ela, não, perguntava se precisava de empregada para mim, né? E ela já estava grávida do segundo filho. E assim foi, gente, a minha vida. Do 14, acho que 14, dos 14 aos 16 anos. Mas antes de chegar em Laranjeira, me lembro, gente, é tanta coisa que, desculpa, tá voltando. Eu também trabalhei na casa de um gaúcho, que a mulher dele trabalhava, e ele trabalhava em casa, era casa de 2 andares. E aí ela botou eu, né, para ajudar o tio dela, que ela fazia o tio de escravo também. O tio cozinhava e eu, né, fazia outras coisas. Aí, um belo dia, o marido dela, por isso que eu saí de lá. E até hoje, essa minha irmã nunca me perguntou por que eu não quis voltar mais lá. Ela não estava em casa, o tio estava no quintal varrendo e eu lavando louça. E ele, gente, ele fez a mesma coisa que esse meu primo fazia comigo. O que eu fiz inocentemente com 14 anos? Cheguei, eu fiquei lá acho que 2 semanas. Então não tem nem que dizer que eu trabalhei, fiquei 2 semanas. Cheguei pro tio dele e comentei. Aí o tio dele fala com a esposa dele, menina, maldita hora, eu podia ter saído quietinha, tá? Primeiro, a mulher não acreditou. Foi falar com ele, mas não acreditou. Ele veio pra cima de mim, que ele, vai embora da minha casa. Me expulsou. Mesmo se ele não tivesse me expulsado, eu tinha ido embora. E ela não acreditou. Cheguei em casa com as minhas coisas, e lá nessa casa, gente, eu botava tijolo, porque era, lá antigamente não era máquina, não. Na casa deles, por eles, sei lá, ser uma família estranha, não era máquina, não. Eu lavava lençol, gente, naqueles tanques, não sei se ainda existe, que tem um monte de carreirinha assim, que a gente esfrega a roupa, assim. Era naquele tanque. Eu, com 14 anos, lavava a roupa de cama todinha dela, dos filhos, tudo ali. Aí tinha e esse tanque ficava embaixo de uma mangueira, era a única sombra que tinha lá. Então eu tentava lavar na hora da sombra, né? Conclusão, fui para casa, só falei que tinha saído de lá, que eu não gostei. Elas perguntaram por quê? Não, até hoje ela não sabe que um homem tentou me agarrar. Eu tinha que me defender, gente, sozinha, com essa idade. Eu comecei a aprender a me defender dos outros na rua, mas eu não sabia me defender delas, que me exploravam. Naquela época, eu não sabia o que era exploração, só sabia que eu tinha dores. E eu chorava, chorava, chorava. Muito, muito mesmo. Aí, com 16 anos, com 14 anos ainda,
eu fui para casa da... Fui para casa da... Ai, gente. Gente, foi muita casa de família que eu não me lembro quem é. Eu fui para casa de uma pessoa lá em Laranjeira. Como eu falei, o nosso trajeto só era Laranjeiras. Foi para onde, gente? Eu fui... Gente, eu fui para uma casa... Antes de eu ir para essa que eu vou contar para vocês, eu fui para uma casa que eu fiquei 3 anos dormindo, chorando e acordando, chorando, dormindo, chorando. A mulher saía, eu tinha que dar conta de tudo. E não podia falar nada, né? Porque estava dando as merrequinhas, naquela época era merrequinha. Mas eu tinha uma coisa de bom, gente. Eu nunca trabalhei depois dos 14 anos, eu botei uma meta. Eu só trabalhava nas casas que assinasse minha carteira de trabalho. Olha como Deus já estava trabalhando na minha vida e eu nem aí, nem aí para Ele. Mas Ele tinha um propósito na minha vida, gente. É por isso que eu digo, se hoje eu estou aqui sentada, gente, olha, no meu humilde apartamento, foi, gente, pela misericórdia de Deus. Porque em 2025 eu ainda estava chorando com Deus. Senhor, me tira desse quintal. Senhor, me tira desse quintal. Porque naquele quintal eu ainda consegui fazer uma casazinha, mas era um inferno, gente. E era passagem independente. Entrava, era xingada. Descia, era xingada. Ninguém ia mais na minha casa. Ninguém. Eu tinha amigas, mas não ia, porque falava que não ia engolir a sapo ser minha irmã, jogasse piada para elas, porque todo mundo que ia na minha casa, gente, era recebido como piada. Depois que eu conhecia Jesus, que tudo foi amenizando, porque pelo menos o povo da igreja entendia o que estava se passando comigo e não ligava, subia e deixava ela falar sozinha. Mas, gente, a pessoa que não tem o desseguimento, né? Ou não consegue ficar calado, acontece o quê? Podia até acontecer uma tragédia de briga no quintal, essas coisas todas. Então, elas preferiam encontrar comigo na rua, né? Porque naquela época, gente, eu estava começando a conhecer Jesus, já, com a graça de Deus. Aí, voltando para lá, gente, vamos lá que vai... Ih, já está muito alto o vídeo. Vou contar rapidinho aqui. E a minha trajetória foi essa, gente. Até que Deus estava com a mão dele de poder sobre a minha vida. Encontrei uma casa de família, no qual é essa que até hoje eu vou, entro, como, bebo. E os filhos delas tiveram... E os filhos dessa senhora teve filho, hoje em dia me chamam de tia. E ai deles se não falarem comigo e eu não vou nas festinhas deles. Eles falam pra caramba. Ontem mesmo eu estive falando com a Beatriz. E foi nessa casa, gente, que eu comecei a abrir meus olhos. E a Dona Vitória sempre falava, faz uma poupança para você. Faz. Ela foi lá, abriu, gente, uma cadernetazinha, que naquela época era poupança. Mas era o nome de uma outra poupança lá, que eu não me lembro, mas que dava uns cofrinhos desse tamanho, assim, tipo uma latinha. Quando a gente enchia, ia lá depois depositava. Só que elas viram que eu estava bem nessa casa, porque a Dona Vitória me incentivou eu terminar meus estudos. Eu não tenho grande estudo, não tenho faculdade, mas pelo menos, gente, eu terminei naquela época, se falava 2º grau. Eu terminei meu 2º grau no São Vicente de Paulo, um colégio particular, lá em Laranjeiras, no Cosme Velho. Não sei se o nome ainda é esse. Por quê? Porque ela me apoiou, por mais que eu também não me senti em casa, porque a casa dos outros é a casa dos outros, gente. Por mais que você seja tratada bem, que te cuide bem, você se revolta, porque não é a sua casa, entendeu? Você fica à vontade, mas ao mesmo tempo não fica. Mas ali, eu tinha um quartinho, que era, né, antigamente os apartamentos dos ricos, tinha quartinhos de empregada, mobiliados. Então, tinha aquele quartinho ali mobiliado. Aquilo ali era meu porto seguro, mas eu entrava para ali, gente. Só Deus sabe
Quando eu não estava na rua, porque tinha as outras empregadas também, que vinha de outros estados, também morava nos quartinhos dos prédios. Hoje em dia não existe mais isso. E a gente fazia amizade. Então, eu me tornei amiga delas e elas de mim, que até hoje eu tenho amizade, falo com elas, com a Luísa, com a Maria, né, com a irmã dela. Aí, gente, foi elas a minha tábua de salvação, porque chegava final de semana, eu não queria ir mais para casa, porque eu sabia que lá também ia ter sofrimento, mas sofrimento maior. Por quê? Eu tinha que chegar lá depois de um sábado de trabalho, que eu só ia para casa aos sábados. E só a parte da tarde, depois do almoço, essas coisas todas. Eu chegava em casa, gente, não podia sair logo. Sabe por quê? Porque eu tinha que... Quer sair, tem que fazer a faxina. A faxina, né, de pobre é arrumar a casa. E elas a semana toda dentro de casa. Conclusão. Só para vocês saberem a metade do meu sofrimento. Aí, eu fui começar, gente, a entender a história, porque eu comecei, quando eu fiz meus 20 anos, me tornei mulher, né? Fui tentar entender a história, porque eu não conhecia a família da minha mãe, porque a minha real família da minha mãe, meus primos, porque quando eu tinha a minha mãe e meu pai vivo, pequenininha, eu ainda ia um pouquinho na casa deles. De repente me tiraram tudo e quando eu fiquei adulta eu quis entender, né? E elas falavam para mim, gente, que a minha família não queria saber da gente. Mais uma mentira na minha vida, né? E mesmo adulta, gente, eu chorava porque os namorados que eu arrumava, elas viam que estava tudo certinho, que podia sair noivado, casamento, elas faziam um bolo danado, gente. Que, ó, o cara se mandava. Quem vai querer ficar no meio de encrenca de família? Até que eu fiquei grávida, né? Mas aí eu já estava com 31 anos, gente. E mesmo assim, elas não deixaram com que o meu relacionamento com o pai do meu filho desse certo. Fez um inferno danado. E interessante que quando elas faziam esse inferno, né, na minha vida, para que eu largasse, ou eles me largassem, elas ficavam amigas da pessoa. Elas conversam hoje em dia com o pai do meu filho como se não tivesse acontecido nada. E olha como elas esculacharam ele naquele quintal para ele poder chegar na minha casa, para ele poder me conhecer. Gente, é uma história muito triste. E ali eu continuava chorando e perguntando também para Deus. Gente, só eu que não tenho família. Gente, naquela época entrava Natal e Ano Novo. E todo mundo na igreja, a gente ia para... Porque eu já estava na igreja, né? Eu ia para a igreja, todo mundo depois do culto, né? Festividade, Natal, sabia que eu não tinha ninguém, me chamava para ir para casa deles. Não, eu vou para casa, dava sempre uma desculpa. Ia para casa chorar, enquanto ela estava com as famílias delas, os filhos, essas coisas. E, gente, concluindo a história, essa outra minha irmã que criou o meu irmão, há 5 anos atrás, ela soube onde estava a família da minha mãe. E ela sabia todo o meu processo que eu passei de dor, de sofrimento, que ela era casada, ela quase não ia para lá, né? Não precisava, ela tinha a casa dela com o marido dela, mas ela via o que elas faziam comigo e ainda falava assim, pena que eu não posso falar nada, né, Georgina? Porque já viu como elas são. Só falava isso para mim. Gente, aí depois de 5 anos, ela encontrou uma prima minha, do nada, e soube que era, né, sobrinha da minha mãe. Ela não falou para a menina que também sabia onde eu morava, falou para a garota que não sabia onde eu morava. Não sabia de mim. Como assim? Conclusão, minha sobrinha, essa outra que foi na casa dela, a filha da que disse que me criou, vai na casa dela, né? Foi na casa dela, não na casa da minha prima, na casa dessa minha outra irmã. Chegou lá no portão, quem estava conversando com a minha irmã? A minha prima, que ela já sabia que a família estava viva. E nesses 5 anos eu deixei de conhecer minha tia porque ela faleceu.
A outra também faleceu e ela não me falou nada. E para todos os efeitos, para minha prima também, ela não sabia da minha existência, onde eu morava, onde eu estava. A minha sobrinha, gente, não tem nada a ver com essa família. Nada, 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 nada. Foi que me contou, gente, a história de que ela encontrou, e foi sem querer, né, ver lá a tia dela, chegou lá e encontrou a minha prima. Aí conversa vai, conversa vem. A minha prima soltou as conversas do passado. Minha sobrinha ligou uma coisa com a outra. Ué, você é prima da Georgina? Aí ela foi, né, nessa conversa vai, conversa vem. A minha sobrinha falou, pois eu vou falar para ela que vocês estão vivos. E aí foi, gente. 2026, assim, meus amores, entrando para falar para vocês. Não desista do sonho de vocês. Coloque na mão de Deus, em primeiro lugar. E outra coisa, gente, a nossa história, a gente pode achar que está esquecida, mas quando a gente coloca na mão de Deus, para nós pode estar esquecida, mas para Deus não. De uma forma ou de outra, eu vejo que Deus estava me preparando para mim poder receber essa bênção e saber como usar essa bênção, porque eu não vou brigar com elas, eu não vou fazer mais nada, gente, eu só vou receber a bênção que Deus me deu, né? Ela passou ano novo, que isso foi agora, né? Mas ela passou ano novo, não estava no Rio, estava passando tempo em Saquarema, estava ano novo lá também, e não sei se é Saquarema, mas é região dos lagos. E chegou hoje, gente, então a gente vai marcar para a gente estar conversando, botar os pingos no is, gente. E é isso, Deus escrevendo uma nova história para mim, que eu achei que eu nunca fosse poder ter antes de morrer, gente. Vocês têm noção de que é isso? A minha vida antes de Jesus e depois com Jesus? Gente, Deus fala conosco através de uma planta, através de uma folha, através de um tropeço. Ou você está sentada, você eleva seu pensamento ao ar. Depois que você levar o pensamento aos céus e pedir Deus resposta do fundo do seu coração, com certeza, se você crer e esperar, Deus vai responder. Mas não espera Ele responder do jeito que você quer, não, porque talvez o jeito que nós queremos que Deus responda não é o melhor que Ele tem para entregar para a gente. Então é onde que a gente pensa que Deus não está ouvindo as nossas orações, que Deus não está enxugando as nossas lágrimas, que os momentos de lutas Deus não estava presente. Mas lutas, gente, faz parte do reino dos céus. É muito fácil, né? Você querer comer um pedaço de carne, mas também está sentado aqui assim, ó, olhando lá para o alto e não ir procurar um trabalho, né, gente? É muito fácil, né? Esperar o vizinho vir, te dar um copo d'água, se você pode levantar e ir na torneira pegar. E é isso, gente, que eu quero falar. E outra coisa, veja, gente, em quem vocês confiam, porque tem sinais. Eu tive sinais de dores, que eu não podia fazer nada. Mas quando eu me tornei adulta, eu comecei a reagir para que eu pudesse ter essa paz que eu tenho aqui hoje nesse apartamento. Hoje eu entro e saio. Meus vizinhos ali de fora são bênção, e todos eles na presença de Deus. Independente se você está na presença de Deus ou se você não está, isso aí é um prover da sua vida com Ele. É uma escolha sua porque você tem livre-arbítrio. Mas não é por causa disso, gente, que a gente vai fazer mal para as outras pessoas. Independente da sua religião, independente do que você seja. O caráter de uma pessoa é tudo, gente, é tudo. E é isso, gente, passando aqui para falar para vocês e deixar para vocês. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas, gente, é um testemunho de vida que eu gostaria muito de deixar para vocês e dizer: deixa Jesus para você, família, para vocês, meus amigos e amigas, que não têm essa experiência com Deus.
Faça essa experiência com Deus em 2026. Entregue as suas lutas, as suas dificuldades na mão do Senhor Jesus. Vai ter muitas pessoas que vão dizer assim, isso é besteira, mas faça você, de coração, uma experiência com Deus. Entra na sua casa, num lugar quieto, no seu ambiente, vai falar com Ele, entrega a sua vida na mão dEle. Depois você vem aqui e me conta aí, qualquer vídeo que a gente se encontrar, que eu tenho certeza que em nome de Jesus, em 2026 nós vamos estar aqui, me conta aí. Depois que você colocar essa experiência na mão de Deus, suas lutas, vai ter choro, gente, vai ter muito choro. Mas sabe por quê? Porque o inimigo não quer vitórias, o inimigo quer derrota na sua vida. E para você não continuar no propósito que você fez, vai vir muitas pedras, gente, mas tenha certeza, no final tem bênção, vitória de Deus, da forma que Ele quer para a sua vida, para que você esteja sempre lembrando que o poder e a honra e a glória é dele. Beijo, gente, até o próximo vídeo. Desculpe aí porque ficou longo, hein?